Boa noite, irmãos. É um privilégio para nós todos estarmos na casa do Senhor nesta noite para adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo por esses 25 anos de ações missionárias promovidas pela Igreja Presbiteriana do Brasil através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Tive o privilégio de ser o responsável, como secretário executivo da Junta de Missões Estrangeiras, de propor, juntamente com meus outros 3 colegas, reverendo Carlos Delpino, presbítero Adilson e presbítero Gilson, que fizéssemos esse upgrade em missões transculturais na IPB. Eu confesso que eu estou muito emocionado aqui por este momento. Eu jamais, naquela ocasião, imaginava que pudéssemos chegar aonde a gente tem chegado. E a minha alegria é tanta, porque nesta noite, alguns irmãos que estão aqui, que vão ser homenageados, só serão homenageados porque nasceu a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Esses irmãos, reverendo Benjamin, reverendo Silas e reverendo Reginaldo, eles não eram reconhecidos pela IPB até então como missionários transculturais, porque ainda não tínhamos este olhar como IPB para os campos transculturais do Brasil. Tínhamos sim a Missão Evangélica Kaiowá, especificamente trabalhando com os Kaiowás, Guaranis e Terenas. Mas muitos dos nossos irmãos estavam trabalhando por outras agências porque não tinham o reconhecimento oficial da nossa denominação como missionários transculturais, como um todo. E, portanto, nesta noite, para mim é de alegria muito intensa de ver alguns colegas aqui que caminharam comigo, como o presidente da Novas Tribos do Brasil, Eduardo Luz, que está aqui, que foi meu companheiro de missão quando estávamos lá na Mata do Amazonas. Isso há mais de 40 anos atrás. É bom ver esses irmãos fiéis na caminhada, em servir ao Senhor, nos campos mais inóspitos, seja do país ou fora dele, levando o Evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus. Então, a razão de estarmos aqui nesta noite é de glorificar a Deus. Tudo isso só foi possível porque entendemos que isso é obra de Deus. Não foi fácil. Foi uma caminhada difícil, árdua. No começo da PMT, quando assumi a primeira presidência, apanhei muito. O lombo já está grosso, mas graças a Deus por isso. Ver esses irmãos aqui, nesta noite, e poder juntos comemorarmos 25 anos, não tem preço. Eu me lembro do Reginaldo e Leonor, quando eram noivos. E numa praça de Campinas eu os desafiei a servir o Senhor na seara. E hoje eles estão aqui, já nos seus quase 70 anos, servindo ao Senhor por mais de 40 anos na obra missionária transcultural. Eu era um garoto de 18 anos, quando eu os desafiei para a obra missionária. Por isso, gente, louve ao Senhor nesta noite, com o coração cheio de júbilo, pelo que Deus tem feito no mundo, através da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos seus missionários, que são homens e mulheres de Deus, que têm desprendido a sua vida e o seu tempo, para que o Evangelho da graça, que há em Cristo, alcance todos esses povos que têm sido alcançados até aqui. Há muito o que fazer ainda, e nós iremos juntos fazer, até que Deus nos chame para a glória eterna. Portanto, vamos ler o texto do Salmo 105, que é um chamado para invocarmos o nome do Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo, para render graças.
mas que este Deus seja conhecido entre todos os povos, os seus grandes feitos. Salmo 105, do verso 1 ao verso 5. Vamos ficar em pé e vamos juntos ler a uma só voz. Está aí? Vamos todos juntos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-o conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor, o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos e de seus lábios. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vou pedir ao reverendo Obedes, que presidiu também a PMT por um bom período, que faça a oração inicial nesse instante. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, amado Pai, é com muita gratidão, Pai, que nós nos reunimos nessa noite. Louvamos o Teu nome, Pai, porque a nossa igreja presbiteriana do Brasil nasceu de um projeto missionário e continua, Pai, continua fazendo missões, semeando a palavra, e louvamos porque aqueles que têm semeado com lágrimas em tantas nações, tribos, línguas, povos, terrenos os mais diferentes possíveis, voltarão, ó Pai, com júbilo, trazendo seus feixes. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, por isso podemos render toda a honra, toda a glória, toda a adoração ao Senhor nessa noite. Agradecemos, ó Pai, pela vida dos missionários, de todos os diretores que por ali passaram, os atuais. Louvamos, ó Pai, pelas igrejas que contribuem, pelos irmãos que contribuem. Ó Pai, nós só podemos render ao Senhor nessa noite um tributo de honra e de louvor. Aceita, portanto, o nosso culto. Aceita a nossa adoração, Pai amado, porque nós oramos na mediação única do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Filho de Deus, presente aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse cântico? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Mais uma vez. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De povo escolhido, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito,
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons, talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá no início, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Quero ver só a igreja. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. No Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há palavra, não há linguagem, mas por toda a terra se ouve a sua voz. É isso que nós queremos declarar neste momento. Só de ouvir tua voz, meu coração é transformado. E a voz do Senhor, através da sua palavra, quando nós pregamos com fidelidade, queremos declarar: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Declare: Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Declare: Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, declare: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Pode assentar, queridos. Seja Deus louvado por estes 25 anos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O que corriqueiramente nós nos referimos como missões, missão, às vezes missional, as Escrituras chamam simplesmente de obra de Deus. E como a expressão já diz, a obra é de Deus. E a obra de Deus é feita pelo próprio Deus. E Deus, ao fazer a sua obra, Ele poderia usar anjos, mas Ele, na sua soberania, decidiu usar pessoas. Deus faz a sua obra usando pessoas. É Deus quem está operando e Ele nos dá o privilégio de sermos cooperadores. Naturalmente, Deus usa missionários para realizar a sua obra nos campos e na base. Deus usa também os campos e a base para realizar a sua obra na vida dos missionários. Deus usa uma assembleia formada por irmãos que não são missionários, mas para conduzir esse trabalho que Deus coloca nas suas mãos, especialmente a tomada de decisões. Dentre a assembleia tem uma figura que é particularmente estratégica e que Deus usa de maneira especial, que é a figura do presidente. O presidente da PMT, na nossa estrutura, não é um missionário de campo, ele não convive com os missionários no campo, ele não convive com a transculturalidade, mas ele tem o fardo, a responsabilidade de conduzir a diretoria e a assembleia nas suas 6 reuniões por ano na tomada de decisões. Não raramente decisões complexas, decisões difíceis, decisões que têm a ver com questões importantíssimas e estratégicas nos campos,
decisões que têm, às vezes, muito a ver com a vida de missionários. Portanto, é de fato uma posição de muita responsabilidade, e o senhor tem usado irmãos, servos seus, ao longo desses anos na PMT, nessa função tão estratégica. Nesses 25 anos, a PMT já teve 4 presidentes. O primeiro dele, o reverendo Sérgio Paulo, que já fez uso da palavra, foi o primeiro e o que exerceu a função por o maior número de mandatos. Depois o reverendo Obedes, que também fez aqui oração, não está aqui, mas temos que honrar e fazer menção do reverendo Gidélcio, que também exerceu essa função, e atualmente o reverendo Amauri. Eu gostaria de convidar os 3 que estão aqui presentes e pedir ao reverendo Roberto, presidente do Supremo Concílio, para interceder a Deus por esses irmãos, louvando a Deus por suas vidas, e eles representam naturalmente aqui os missionários que estão espalhados em mais de 40 países, 45 países na atualidade. Deixa eu ficar aqui. Meus amados, vamos orar ao Senhor. Vamos baixar nossas cabeças e vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos pela nossa PMT, nós te agradecemos por aqueles missionários que muitas vezes não estão nos campos espalhados pelo Brasil ou pelo mundo, mas estão presentes na vida da nossa organização. São homens que, de fato, fazem diferença, não só pela visão que eles têm, mas pelo papel que exercem, a dedicação que possuem, o esmero que exercem as suas funções. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida do Sérgio Paulo, pastor da tua igreja, que deu tudo de si ao campo missionário. Primeiro foi missionário nos campos, trabalhou entre os indígenas. Depois foi chamado por ti, dentro desta oportunidade, de servir a diretoria da PMT, assumindo a presidência. E foi uma grande bênção para todos nós. Continua servindo a tua igreja até os dias de hoje, como homem de frente, professor, que sempre tem as missões no coração. Sabemos que ele entregou tudo de si, sua saúde, sua vida, para os campos missionários. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do reverendo Obedes, que depois de servir o Senhor com esmero, com carinho, nos campos transculturais, como pastor de uma igreja grande, dedicou-se à diretoria da PMT, e agora, ó Pai, dedica-se a sua vida como secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Sabemos, ó Pai, que este homem tem se esmerado, já passou por acidentes juntamente com a sua esposa, já viu muitas coisas, mas o Senhor tem cuidado dele. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, genros, que são pastores, filhos que são pastores. Nós te louvamos, ó Pai, porque este homem passou para a sua família o mesmo desejo de servir ao Senhor, com esmero, com carinho, e nós te agradecemos pela vida do reverendo Obedes, por tudo aquilo que ele significa para a Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto na Junta de Missões Nacionais atualmente, e como fora na PMT. Queremos colocar, ó Pai, a vida do Gildelson, que serviu o Senhor por um período, mas sendo pastor ali em Paracatu. Continua pastoreando, continua querendo plantar a sua igreja, sempre firme no seu trabalho. Te agradecemos, ó Pai, pelo período que ele serviu como presidente. Que o Senhor derrama as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, sobre a família dele e todos os seus. Te louvamos, ó Pai, pelo nosso atual presidente, reverendo Amauri, que tem dedicado muito mais do que o seu tempo
tem dedicado a sua vida, juntamente com a sua esposa, a sua família, tem colocado tudo a serviço do Senhor. Tem procurado, ó Pai, visitar os campos, apoiar os campos, juntamente com os secretários executivos. E tem sido uma grande bênção nas tuas mãos. Nós te louvamos pela vida do Reverendo Amaury, que muitas vezes sacrifica a igreja. Mas o Senhor que cuida da seara, o Senhor levantou pastores para ajudar no pastoreio desta igreja. O Senhor levantou servos teus. O Senhor levantou, Pai, o próprio conselho desta igreja, que tem apoiado o seu pastor com muito carinho, com muita disposição. Sabemos que o Reverendo Amaury tem sido um vaso precioso nas suas mãos. Esta igreja tem crescido, tem desenvolvido, porque as bênçãos do alto têm estado sobre esta igreja. Te louvamos pelo coral da igreja, te louvamos pelo conselho, pela junta diaconal e por cada um dos pastores desta igreja, cada um dos colaboradores que ombreiam com o Reverendo Amaury o ministério desta igreja. E somos gratos por todos, mas de uma forma muito especial, dê unção dobrada do teu Espírito ao Reverendo Amaury, que agora está à frente da PMT. Abençoa-nos, ó Pai, quando nós lembramos do Reverendo Sérgio com muito carinho, o Reverendo Gildelson e com o Reverendo Obedes, que foram homens que o Senhor usou e o Senhor pôde usá-los nesses 25 anos. Nós te louvamos por esses irmãos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que bom poder participar dessa festa. Quando eu fui para o campo missionário, era junta de missões estrangeiras, mas os indígenas do Brasil, outra cultura, outro idioma, outra maneira de pensar, ficavam de fora. Os quilombolas, os ciganos, e hoje a APMT pode abraçar tudo isso. E o tema desse ano é Até que Todos Ouçam. Deus me deu a bênção de compor uma música há 2 anos atrás e que veio a ser o tema da APMT esse ano. Você vai cantar comigo, só que nós vamos formar um acorde aqui. Esse grupo vai cantar uma voz, esse grupo vai cantar outra e o coral vai cantar outra. Não posso olhar para o coral, senão a minha voz some, viu, coral? Vamos dar uma treinadinha, vai ficar muito legal. Eu espero que não me decepcione. Coro bonito. Até que todos ouçam. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Essa é a voz dos irmãos. Aqui. Até que todos ouçam, até que todos ouçam. Essa é a voz dos irmãos. E o coral? Até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Os homens podem cantar: Senhor, envia-me a mim. Ok? Então está feito o coral, está feito o ensaio. Da agora para frente, o maestro vai nos perdoar se a gente errar, né, maestro? Vamos lá. Comigo. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Vocês, até que todos ouçam, até todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Faça essa oração.
Dá-me disposição, ó Pai, para levar tua palavra. Dá-me ser testemunha em minha geração. Quero ser um canal de bênção, quero ser uma forte luz para levar ao mundo a mensagem de Jesus. E o nosso coro: até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. É uma ordem, a tua ordem recebi, e com alegria quero obedecer. Levarei tua palavra aos que estão a perecer, até que todos ouçam, ó Deus. Encha a tua igreja de poder, usa-nos para o teu nome engrandecer. Terminando a nossa música: até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor, até que todos ouçam. Dá-me disposição, ó Pai. A palavra de Deus assim diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Nesse momento é um momento de grande privilégio para cada um de nós, onde nós vamos agradecer a Deus e devolver a Ele aquilo que é devido. Então, enquanto nós estivermos cantando e adorando ao Senhor, os irmãos poderão participar desse momento sublime, onde vamos ser bênção na vida daqueles que precisam ouvir. As ofertas que serão recolhidas aqui serão direcionadas exclusivamente para o trabalho missionário da APMT. Vamos colocar em pé mais uma vez. Enquanto cantamos, louvamos ao Senhor, você poderá trazer a sua oferta. Nós vamos cantar desde os confins da terra até o mais profundo mar. Estamos louvando e pregando a palavra do Senhor, que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Da terra,
do céu, louvado és dentro dos corações. Em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Mais uma vez, desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. Nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Suas vozes, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, alturas do céu, louvado és. Amém. Pode assentar, queridos. Boas novas precisam ecoar entre todos os povos. A proclamação do Evangelho não é opcional. Ela é parte do plano eterno de Deus para a humanidade. As boas novas precisam ecoar entre todos os povos, tribos, línguas e nações, até que todos ouçam. Ainda existem milhares de grupos de pessoas não alcançadas. Há lugares onde o nome de Jesus nunca foi anunciado e pessoas que jamais tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho. Enquanto muitos têm acesso à Bíblia, a igrejas e à liberdade religiosa, outros tantos ainda aguardam pelo primeiro contato com as palavras de salvação. O apóstolo Paulo fez as perguntas certas que até hoje nos levam a refletir e a agir. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Para que alguém ouça, alguém precisa ir, alguém precisa pregar e alguém precisa enviar. Até que todos ouçam é um chamado para que toda a igreja assuma sua responsabilidade na missão de Deus.
E em obediência à ordem de Cristo, missionários atravessam fronteiras geográficas, culturais e linguísticas para que o Evangelho seja anunciado onde não há igreja estabelecida, a povos inteiros sem presença cristã significativa. Eles também são enviados para onde a igreja precisa de fortalecimento, onde a fé ainda é recente ou marcada por sincretismo e ensino superficial. Eles também vão para onde a igreja precisa ser revitalizada. Em regiões historicamente marcadas pelo cristianismo, a maioria das igrejas hoje enfrenta o esvaziamento, o envelhecimento e uma forte secularização. E apesar dos riscos, missionários também vão para locais onde a igreja sofre perseguição, onde em muitos lugares falar do Evangelho, ouvi-lo e aceitá-lo pode custar muito caro, inclusive a própria vida. Anunciar a Cristo exige preparo, sabedoria, perseverança e total dependência de Deus para que o Evangelho continue avançando. Diante disso, é mais fácil compreender por que precisamos nos engajar na obra missionária, seja indo, contribuindo, orando, compartilhando ou despertando outros, porque ninguém ouvirá se ninguém for enviado. Porque ir exige preparo, tempo, recursos e você pode fazer parte da história que Deus está escrevendo nas nações. Junte-se a nós para que homens, mulheres e crianças tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus pela primeira vez. Acesse o nosso site e saiba como você pode participar dessa campanha em apmt.org.br/campanha. E lembre-se, a missão é de Deus, a mensagem é de Cristo, o poder é do Espírito Santo. Mas o envio, a participação e o envolvimento genuíno são responsabilidades da igreja. Muito bem, junte-se a nós. Tem vaga nos campos, grandes necessidades, mas com grande alegria. Louvamos a Deus por tudo que temos podido realizar até aqui. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E essa é a razão de estarmos alegres. Começar por nossa salvação em Cristo. A APMT louva a Deus por cada um de vocês que atendeu esse nosso convite para festejar diante do Senhor, com gratidão no coração, esses 25 anos de jornada. Agradecemos a Deus a história vivida até aqui, desde a comissão organizada lá atrás pelo Supremo Concílio, que virou junta, que virou hoje agência. Louvado seja Deus pelos primeiros irmãos que tiveram essa iniciativa. E hoje, fruto daquela semente, igrejas sendo plantadas, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo. A APMT hoje alcança, nos seus campos, envolve aqui cerca de 11 mil pessoas. São alcançadas hoje diretamente pelo trabalho. Isso é o que mensuramos e sabemos, fora o que é ainda mais indireto que não sabemos. E tudo isso fruto de uma semente de muitos anos atrás, irmãos que oraram, atenderam uma ordem divina e assim moveu a IPB nessa direção. Nós, como agência, somos esse braço da IPB estendido na direção da transculturalidade. Louvado seja o Senhor por esses 25 anos. Graças rendemos de coração ao nosso Deus. Quero chamar aqui à frente o nosso time da APMT, que além de trabalhar, dar suporte aos missionários, eles também vão cantar, conduzidos aqui pelo missionário, maestro, compositor Cornélio, mas a equipe pode estar aqui à frente junto com eles, e é um jeito de expressar diante de Deus a gratidão, é um jeito de colocar diante do Senhor a alegria, porque antes que uma obrigação, é um alto privilégio pregar o Evangelho, é privilégio nosso. Então, com alegria que o nosso time aqui da base vai formar aqui um time de música e vai cantar ao Senhor. Para variar, nós ensaiamos exaustivamente, voz, orquestra. Nosso pianista chegou hoje na hora do culto, aquela banda ensaiou comigo antes do culto, mas é uma música fácil.
Deus tem nos abençoado. Eu queria dizer para você que não é só o missionário lá no campo. Existe uma base, existe um RH, existe aqueles que contabilizam as entradas e enviam para os missionários. E essa música é uma dedicação da nossa base ao Senhor. Quão tremendos são teus feitos, Senhor, e grandiosa é tua majestade, ao chamar-nos para dar seu amor, demonstraste graça e bondade. Teu Filho amado nos deu salvação, e hoje temos pleno perdão. É graça infinita levar esta luz, o amor, alegria e paz em Jesus. Eis-nos aqui, ó Senhor, para pregar a mensagem, mostrando ao mundo a salvação, na sua coragem. A todo mundo iremos, ó Pai, levar esperança e amor. Tu é a glória e a vitória, e te daremos todo louvor. Trabalhamos com disposição, pois em ti não marchamos em vão, empenhados em levar teu amor a cada tribo, língua e nação. Até aqui nos ajudastes, ó Deus, em cada jornada sentimos tua mão. Ó, concede-nos talentos, Senhor, pra continuar a missão. Eis-nos aqui, ó Senhor, para pregar a mensagem, mostrando ao mundo a salvação, marchando na tua coragem. A todo mundo iremos. Tu é a glória e a vitória, te daremos todo louvor. Eis-nos aqui, ó Senhor, para pregar, falar a mensagem, mostrando ao mundo a salvação, marchando na tua coragem. A todo mundo iremos, ó Pai, pregar esperança e amor. Tu é a glória e a vitória, e te daremos todo louvor. Tu é a glória e a vitória, e te daremos todo louvor. Amém. Louvado seja o Senhor. Está vendo que a turma sabe cantar também, não é? Irmãos, com alegria, estamos hoje recebendo aqui diversos irmãos de várias autarquias, áreas também da nossa IPB. No finalzinho, queremos saudar esses amados. E também com alegria estamos recebendo o presidente da Assembleia da nossa denominação. E é privilégio receber aqui o reverendo Roberto, que também tem marcado a história da PMT, né? Nasce aí debaixo dessa condução dele como presidente. Então nós queremos recebê-lo na expectativa de que Deus use para falar aos nossos corações, nos edificar como ovelhas desse pastoreio do Supremo Pastor que é Jesus. Quero convidá-lo aqui à frente, passar a ele a palavra. Que Deus o abençoe e use em nome de Jesus. Os olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos a vida do reverendo Roberto e
tudo que o Senhor tem feito através dele, como ele tem se colocado como instrumento do Senhor nas tuas mãos. Agradecemos porque ele tem sido um instrumento do Senhor na preparação e envio de obreiros. Ó Deus, tem sido instrumento do Senhor, Pai, no liderar, e que assim o Senhor também o use de forma muito especial nessa noite, nesse momento de culto e adoração ao teu nome, e que o Senhor venha, através da exposição da tua palavra, pastorear e desafiar cada um que aqui está. Nós oramos pedindo graça, unção, poder do Espírito Santo do Senhor sobre ele, fluindo através dele sobre cada um que aqui está, para que cada um saia desse lugar convicto que ouviu a tua voz. Assim oramos em Cristo. Amém. Meus amados, nós não podemos pensar em APMT sem pensarmos um pouco na Junta de Missões Transculturais. Essa junta teve na pessoa do Sr. Azor, nosso presbítero desta igreja, o grande representante por longos anos. Muitas vezes algumas pessoas levantam, mas a igreja presbiteriana não fez missões fora do território brasileiro em outras épocas, fez com pastores enviando para Portugal. Mas é bom lembrar que todas estas iniciativas foram iniciativas do próprio Supremo Concílio. De uma junta nós só temos a partir de Azor. E depois, quando a igreja resolveu criar a APMT. Nós estávamos com todo o trabalho missionário nosso estabelecido, os nossos sonhos missionários estavam estabelecidos, nós já havíamos tomado algumas decisões necessárias naquela época, criamos, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, de fato, a nossa filosofia missionária, que deveria estabelecer a nossa APMT. Então nós louvamos a Deus por esses 25 anos. Nós louvamos por essa visão ampla que a APMT trouxe para a igreja presbiteriana. Não só pensando nos campos fora do Brasil, campos transculturais, mas pensando também em campos no Brasil, como os nossos indígenas, como os nossos ciganos, como alguns povos que vinham para o Brasil, os bolivianos, mais tarde também outros povos haitianos, e assim a APMT tem trabalhado com várias etnias, com vários grupos, e tem sido uma grande bênção para nós. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela diretoria da APMT e pelos irmãos que compõem essa diretoria, esse trabalho da APMT. E dizer que vocês são muito corajosos, porque vocês sempre, quando recebem os desafios, vocês nunca digam não, vocês estão sempre presentes, ajudando, participando, abrindo oportunidades, abrindo novos caminhos, e eu louvo a Deus por isso. Também eu louvo a Deus pelos nossos missionários. Nós não tivemos notícia de nenhum missionário que voltou, porque nós estamos enfrentando uma situação de guerra no mundo. Rumores de guerra em vários lugares, em várias regiões do mundo. Nós não encontramos nenhum missionário mandando uma cartinha dizendo: eu estou voltando para casa porque eu estou preocupado com a minha saúde e eu posso morrer, eu posso deixar minha família desamparada. Mesmo aqueles irmãos que estão no Líbano, eles continuam trabalhando. Esses dias nós estávamos vendo o trabalho do Vendosnira no Líbano e a igreja toda chorou de alegria. E nossa igreja participa da vida dele, do ministério dele, no resgate de crianças. E nós começamos a ver e ouvir e chorar de alegria por aquilo que ele está realizando.
São homens extremamente corajosos, mulheres corajosas, que não fizeram com que o seu esposo voltasse com medo da guerra, dos rumores de guerra, da situação que muitas vezes envolve algumas regiões do mundo. E nós sabemos como são os nossos missionários. E uma coisa que me chama a atenção é que está crescendo o número de missionários. Crescendo o número de irmãos que querem ir, querem partir. E aí vocês estão preparando essas pessoas. E a inteligência da PMT de criar o seu próprio curso, de treinar seus missionários, de procurar dar o de melhor para eles. A nossa irmã Mônica escreveu um livro sobre finanças para os nossos missionários, para ensinar a conviver com os recursos. Então eu louvo a Deus por isso. Então eu louvo a Deus também pelos irmãos da base, que vocês estão aqui correspondendo com as igrejas, envolvendo com as igrejas, falando dos campos e cuidando para que os nossos missionários sejam bem atendidos. Eu louvo a Deus por cada missionário. Eu louvo a Deus por cada igreja que também se tornou missionária. Muitas igrejas do Brasil se tornaram missionárias. Não só sustentam os missionários, mas falam de missões com alegria, e com isso a igreja está expandindo. Quanto mais nós abençoamos lá fora, mais nós crescemos aqui dentro. Isso o Redoberto já testemunha quantos campos novos têm surgido na Junta de Missões Nacionais, no PMC. O Roberto Alencar está aqui, pode falar do PMC, e tantos outros campos que nós estamos vendo. E nós temos de louvar a Deus por esse trabalho. Então não é uma igreja que só abençoa lá fora. Deus, na sua graça, tem trazido as bênçãos sobre nós. O nosso texto de estudo desta noite é sobre o trabalho que nós exercemos. Eu gostaria que nós pudéssemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Nós vamos ler a parábola dos talentos. Capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que receberam 2, outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo aonde não semeei, e ajunto onde não espalhei.
Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas nesta noite. Dá-nos a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Ensina-nos, como igreja, a entender o Teu propósito para cada um de nós. E em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amados, nós somos chamados por Deus para sermos uma igreja missionária. Esta é a obrigação nossa. Este é o papel nosso. Cada um de nós recebemos do Senhor talentos, cada um de nós recebemos privilégios dados pelo Senhor para as nossas vidas, e como igreja nós temos de executá-los. E como igreja nós temos de cuidar da expansão do reino de acordo com a vontade soberana de Deus. Eu gostaria que nessa noite nós tratássemos de 2 temas centrais: gratidão por podermos fazer o trabalho do Senhor e, ao mesmo tempo, o que espera o Senhor da sua igreja no julgamento. Quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos em agradecer a todos que realizam a obra. Cada um de nós vamos receber de Deus talentos, uns mais, outros menos. Mas há nesse texto sagrado uma palavra-chave que nós precisamos guardar. Cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não nos dá mais daquilo que nós temos capacidade de fazer. Deus não exige de nós mais do que aquilo que nós podemos fazer. Deus não extrapola a nossa situação para que nós possamos fazer mais do que Ele espera que nós façamos. Quando Ele nos chama, não importa o campo que Ele vai nos colocar, mas Ele coloca todas as coisas para que nós exerçamos o ministério de acordo com a graça dEle, o poder dEle e a misericórdia dEle. E quando nós assumimos o nosso ministério, cada um de nós somos missionários aonde Deus quer nos colocar. Às vezes uma cidade. Nós somos missionários na cidade que nós fomos colocados. Nós temos de servir naquela cidade. Nós temos de fazer a obra naquela cidade. Às vezes no estado, às vezes fora do país. Então cada servo de Deus é chamado por Deus de uma forma específica para o exercício do seu ministério. E cada um é missionário aonde Deus quer que ele faça o seu trabalho. Mas Deus dá a nós a capacidade de exercermos o nosso ministério. Por exemplo, Deus deu a Paulo condição de fazer um grande ministério. E não podemos comparar Paulo com outros apóstolos. Nós poderíamos sempre olhar para Paulo e ver que Paulo foi daquele homem que Deus, na sua graça, concedeu a quantidade maior de talentos. Fortalecimento físico para enfrentar situações. Abrir mão de todas as coisas. Abrir mão daquilo que de fato ele poderia fazer e deveria fazer para a obra de Deus. Obediência irrestrita ao chamado de Deus. Colocar sua vida em perigo dia após dia. Sacrificar pelo seu ministério. Abrir mão de ter a sua esposa ao seu lado. Então cada um recebeu oportunidades dadas por Deus. Outros não foram assim.
Outros não foram assim. Deus, na sua graça, concede a cada um de nós condições do exercício pleno do ministério que Ele quer que nós possamos fazê-lo para a glória dEle, de acordo com a vontade dEle. Eu não posso olhar para o Ronaldo Lidório e não deixar de pensar que aquele homem recebeu, em um período específico, não direto, é bom a gente entender isso, em um período específico, recebeu o dom de línguas. Porque ninguém faria o que ele fez entre os concombas se Deus não tivesse dado a ele um dom especial. Ele não foi um tradutor normal das Escrituras. Ele não foi simplesmente alguém que pegou, ouviu a língua e traduziu e fez aquela língua. Mas Deus, na sua graça, concedeu ao Ronaldo condições de ouvir a língua, de grafar a língua, de ensinar a grafia e de traduzir as Escrituras. Um trabalho totalmente diferenciado. Possivelmente ele não faria outro trabalho como aquele, que foi um momento específico que Deus deu. E quando nós falamos em dom de línguas, nós entendemos que é língua de povos. E Deus pode dar a qualquer missionário, em qualquer momento, condições de falar coisas que nós não vamos entender. Mas a graça de Deus pode fazer isso. A graça de Deus pode te colocar e pode dar condições para que você expresse na língua daquele povo as grandezas do amor de Deus e estar presente diante do Senhor. Deus está sempre ao seu lado. E eu louvo a Deus por isso. Então, recebeu 5, recebeu 2, de acordo com a sua capacidade, passou a negociar, passou a usar. Cada missionário pode ter alguma função. Às vezes Deus colocou algumas pessoas para serem secretária de missões numa igreja. Ela é missionária naquela igreja. Ah, mas essa irmã só é a secretária de missões. Mas ela, de fato, influencia toda a igreja a pensar em missões. Deus deu condições para que ela fosse a secretária. Deus pode ter dado a outro irmão a oportunidade de trabalhar de uma forma específica no trabalho, seja entre os índios, entre os ciganos. Ali está o seu ministério, ali está a sua obra. Todos nós temos um chamado específico de Deus. Quem está na sede são missionários. Pode ser que o rei Agripino pague um preço muito alto por estar na sede, porque ele sofre por cada campo, ele sofre por cada missionário. E quando ele volta de uma viagem missionária e ter visitado vários campos, eu fico imaginando qual é o sofrimento dele. Muitas vezes com alegria que viu muitos campos bonitos, outras vezes sentindo a dor daquele missionário que está passando por adversidades, por lutas, por ataques, e ele está chorando por eles. Outras vezes vendo a saúde de alguns missionários, vendo a saúde de alguns filhos de missionários. Então, ele sente o peso do seu trabalho. Ele é o nosso missionário. Como é o reverendo Cássio, como é o reverendo Mauri, como é os membros de cada um que faz parte da PMT, de cada um de nós, das nossas igrejas. A grande pergunta que nós fazemos: você recebeu 5 ou você recebeu 2? Quantos talentos você recebeu de Deus?
segundo a sua capacidade? Como você tem usado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Como que você tem colocado aquilo que Deus tem posto nas suas mãos para abençoar gerações? Nós muitas vezes devemos olhar isso com grandes desafios diante do Senhor. Há pouco tempo eu cheguei no IBEL e falei com o nosso grupo do Instituto, disse a eles: nós vamos abrir aqui no IBEL uma nova oportunidade para filhos de missionários. Porque nós temos vários irmãos que passaram pelo Instituto, hoje estão no campo. Hoje estão trabalhando no campo e têm seus filhos. Então nós resolvemos, todo filho de missionário que quiser vir para o IBEL, todo filho de missionário transcultural que quiser vir para o IBEL, nós vamos dar bolsa para eles. Então nós recebemos da Argentina, e da Argentina nós recebemos 4. Recebemos de Portugal, recebemos 2, estamos recebendo de outros lugares. O que encanta o meu coração é que nós temos a oportunidade de passar para esses filhos o mesmo desejo missionário dos seus pais. Seus pais estão no campo. Então nós estamos instruindo para que eles possam voltar para o campo e possam ser usados por Deus. Essa é a obrigação nossa. Mas como Deus vai sustentar? E até agora eu não discuti nada sobre recurso, porque o recurso é uma consequência natural do trabalho que nós exercemos. É Deus que derrama as bênçãos sobre nós. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que quando eles foram prestar contas a Deus, receberam as mesmas palavras. Tanto o que entregou 5 e outros 5, como entregou 2, outros 2. Receberam a mesma admiração do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O resultado, a bênção de Deus não faz diferença. Ele entrega segundo a nossa capacidade, e Ele espera que nós trabalhemos segundo a nossa capacidade, e Ele recompensa-nos de acordo por igual. Ele não faz diferença. Não é um Paulo que fez tanto. Não, Paulo vai receber a mesma recompensa que nós recebemos. Entra no gozo do seu Senhor. E esse deve ser um ponto marcante para as nossas vidas. Não há uma luta para recebermos mais de Deus, para ouvirmos mais elogios de Deus. Deus, a sua graça, concede ao que tem 5 e ao que tem 2 as mesmas palavras. Deus quer que nós entendamos que ao cumprirmos a nossa obrigação, nós fizemos somente o pouco. Às vezes nós poderíamos fazer mais. Nós só dobramos. Nós só fizemos o pouco. E sempre a história vai ser assim. Sempre a história vai ser assim. Eu estou completando 51 anos de ministério. E 31 anos na mesa do Supremo Conselho. Eu só fiz o pouco que eu pude fazer. Eu não fiz mais nada, só o pouco. Mas enquanto nós tivermos vida,
nós temos de continuar servindo a Deus. Nós já sentimos o gozo do Senhor, as alegrias das bênçãos de Deus. Por isso que a nossa gratidão é sempre a Deus. E nosso prestar de contas é sempre ao Senhor. Nós vamos receber as mesmas palavras e vamos ouvir a mesma graça do nosso Deus. Agora, meus amados, chega o que recebeu um. O que recebeu um, infelizmente, escondeu. Achou que ele tinha tão pouca coisa. Achou que era tão pouco o que ele tinha de fazer, às vezes só orar. Às vezes só contribuir. Às vezes só visitar. Às vezes só hospedar. Mas ele achou que era tão pouco aquilo, disse, a hora que o Senhor chegar, eu não vou ter nada para apresentar para Ele. Não vou ter nada para falar para Ele. Há alguns missionários que vão para os campos e que muitas vezes se assustam diante da grandiosidade do campo. Muitas vezes não acontece conosco, mas alguns chegam a negar a fé, para a tristeza nossa. Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que negaram a fé nos campos missionários. Isso traz tristezas profundas ao nosso coração. Irmãos tão dedicados, tão firmes, mas infelizmente esconderam o seu talento. Na igreja também acontece isso. Alguns irmãos que poderiam fazer tantas coisas para a igreja, mas no decorrer dos anos começam a negligenciar. Começa a olhar e pensar, eu poderia fazer, mas eu tenho tão pouco que Deus me deu, eu vou me esconder. Eu creio que Jesus, ao contar essa parábola, a ênfase principal dele não foi no que recebeu 5, nem no que recebeu 2. A ênfase principal dele foi naquele que recebeu 1. Jesus queria fazer o alerta para a igreja. Que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos, eu posso fazer muito pouca coisa. E em vez de nós fazermos o pouco que nós podemos fazer, nós nos recolhemos. Nós fechamos as nossas mãos. Eu poderia gastar mais tempo em oração, mas já tem pessoa que ora, para que eu vou orar? Eu poderia gastar mais tempo para receber algumas pessoas da minha casa, mas já tem hospedeiros na igreja, que tem melhores casas. Por que eu vou hospedar? Eu poderia ter mais alegrias visitando este ou aquele campo, mas tem muita gente que faz isso. Para que eu vou fazer? Eu sou de uma família muito pobre no interior de Minas. Meu pai é ferreiro, e eu posso lembrar de algumas histórias contadas pela minha mãe. E minha mãe sempre colocou no coração dela que o que ela mais poderia fazer pela obra era hospedar as pessoas. Então, quando chegava o obreiro para passar tempos lá na Guimarães, onde os meus pais moravam, onde eu nasci, a casa que recebia os obreiros era a minha casa. Aí eu pude conhecer, depois, muitas histórias de muitos obreiros. Do próprio avô do Reverendo Albedes, Sr. Joaquim Correia Lourenço, que me recebeu quando eu era pequeno. Minha mãe fala que ele me pegou no colo. Mais tarde eu conheci o Reverendo Joaquim Correia Lourenço.
que foi missionário em nossa região. E tive o privilégio de substituí-lo na primeira igreja que eu fui pastor. E as pessoas me apelidaram, me deram o apelido de filho do Sr. Joaquim. Disse, ele tem o mesmo estilo do Sr. Joaquim. Visita todo mundo, conversa com todo mundo, vai em todos os lugares. Aí eu pude lembrar daquele homem que fez o trabalho, que mudou a história de muitas regiões. Nós muitas vezes não olhamos esses valores. O que minha mãe podia fazer era hospedar. Nossa casa era simples, mas o missionário às vezes passava um mês, passava 2 meses, para que a igreja pudesse crescer. Quando nós mudamos, ela continuou com a mesma visão. Ela tinha um horário específico de oração. Ela podia orar. Então, muitas vezes, nós não olhamos para nós e esquecemos que nós todos recebemos talento. E muitas vezes nós pegamos esse talento e procuramos colocá-lo na terra. E não queremos exercê-lo. E achamos 1000 dificuldades. Aí eu não sei cantar, eu não sei falar em público, mas você tem muitas coisas que você pode fazer. Você tem que descobrir como você vai exercer o seu ministério missionário para a glória de Deus. O que você não pode fazer é enterrar, porque um dia você vai prestar contas diante do Senhor. Um dia o Senhor vai te chamar, como chamou este aqui que recebeu um talento. Todos nós seremos chamados na presença de Deus. E como Paulo deixa bem claro, ele vai olhar como nós construímos as nossas vidas espirituais. Ah, Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz. Eu pude contribuir, eu pude segurar a corda de alguém. Eu tenho a lista dos nossos missionários e eu posso orar por eles todos os dias. Eu posso interceder diante de Deus por cada um deles. Eu posso escrever uma carta para eles. Eu posso preparar um Natal missionário para eles. Eu posso preparar, de uma maneira ou de outra, o enxoval de uma criança que vai nascer no campo e mandar para o missionário. Ó, seu filho está para nascer, nós estamos enviando o enxoval. Então há muita coisa que nós podemos fazer com um talento só. E esta era a ideia central desse texto sagrado. Porque é isso que coloca a igreja do Senhor. E isso vai diferenciar nós daqueles ímpios que estão na igreja. Porque a igreja não vai ser formada só de santos, vai ser formada também de ímpios. Nós temos ímpios no meio de nós. E a diferença vai ser quando nós tivermos de entregar o nosso talento diante do Senhor. Nós podemos ouvir a palavra que o texto sagrado deixa bem claro. Eu pensei que o Senhor era muito nervoso, severo, ceifas aonde não me semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Eu escondi o que é teu. Eu não fiz nada. Eu fui um servo negligente. Fui mau e negligente. Fui servo, mau e negligente. Aos olhos de muitos eu fui servo. Aí o Senhor vai dizer:
que nós poderíamos pelo menos entregue os recursos dele ao banqueiro. E nós vamos perder o nosso talento. E o que tem, receberá mais. E nós vamos ser lançados nas trevas. É o julgamento final. O inferno é uma realidade. Nós não podemos fugir dele. Mas eu gostaria de pensar que nós somos alertados por Deus. A igreja é alertada pelo Senhor. Todos nós devemos nos preparar para isso. Gratidão a Deus por tudo que Ele faz, mas ao mesmo tempo nos preparar para o julgamento, quando nós entregaremos ao Senhor tudo aquilo que Ele tem dado a nós. E Ele vai receber e vai olhar para nós. Nós somos gratos a Deus por tudo. Somos gratos por essa noite singular das nossas vidas. Somos gratos por 25 anos da nossa PMT. Mas eu gostaria de ver uma igreja presbiteriana toda envolvida em missões. Cada um fazendo alguma coisa para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.
Amém. Deus nos deu talentos para usar para a glória dele. E somos gratos ao Senhor pela vida de irmãos que têm usado os talentos que têm no serviço do nosso Deus. Queria convidar aqui à frente o reverendo Benjamin, sua filha está com ele, Ana Luísa. Estamos aqui lembrando nossa querida irmã Margarida, que tão preciosamente ao longo de décadas serviu ao Senhor ao lado do seu esposo e hoje está lá, já recebeu o entra no gozo do seu Senhor. Pode subir aqui. Já recebeu esse entra no gozo do Senhor. Também o Reginaldo Ramos Goulart e Maria Leonor. Quero convidar a estar aqui à frente também. E reverendo Silas Lima e Edna de Oliveira. Quero que esses amados estejam aqui à frente. Quero convidar aqui a Assembleia também. Pode ficar aqui do lado, nossos irmãos da Assembleia, da PMT. Nós estamos conferindo a esses queridos irmãos o título da emerência como missionários da nossa agência. Serviram ao longo de um período tremendamente significativo, frutificando nessa boa obra do nosso Deus. E missão, o missionário não tem aposentadoria, não é? E sempre nós ficávamos pensando, como faz com o missionário depois que ele encerra o trabalho lá, ele volta e deixa de ser missionário? Não tem jeito. Então, veio essa boa solução pelas práticas já da nossa IPB em relação ao pastor emérito, ao presbítero emérito, e criamos o missionário emérito, porque é isso, missionários eméritos. O serão até o entra no gozo do Senhor, não é? Quanto não eméritos. Então nós queremos entregar a esses amados. Quero pedir aos irmãos da Assembleia que venham aqui. O pastor Aguinaldo entrega aqui a primeira placa ao nosso querido casal. Assim na sequência, Edinaldo entrega aqui, reverendo Benjamin, Marquinhos entrega aqui ao outro casal. E nós vamos assim orar ao Senhor, gratos pela vida desses queridos irmãos. Dá uma placa aqui só para ler, vou ler aqui de exemplo para os outros, não é? Aqui, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais concede o título de missionário emérito ao reverendo Silas Lima e Edna de Oliveira Lima, em reconhecimento dos longos e ininterruptos anos de serviço na proclamação do Evangelho em contexto transcultural. Louvamos ao Senhor da Seara pelo seu compromisso, testemunho e fidelidade às Sagradas Escrituras, frutos da graça de Deus manifesta em seu ministério. Ao celebrarmos o jubileu de prata da PMT, concedemos essa homenagem com gratidão, reconhecendo um legado que inspira muitas gerações. Obrigado a Deus, porque vocês são bênçãos nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Agradecemos muito ao Senhor a vida de vocês. Nossa irmã Margarida não está mais entre nós, está já diante do Senhor, mas a filha está aqui e de fato nos faz emocionar na saudade, né? Mas podemos celebrar os frutos deixados aqui diante do Senhor. Quero pedir, reverendo Aguinaldo, que faça a oração por esses amados. Aguinaldo, que é o nosso, se existe decano na PMT, ele é o decano, né? Então, ore aqui ao Senhor, em gratidão pela vida desses amados. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, por favor. Esse é um momento significativo para toda a PMT. Você é a PMT também, você que está com a gente aqui, que ora, que contribui. E ver a vida desse homem e todos eles aqui, como o Silas disse para mim assim, tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor.
Meu Pai, bendito seja o Teu nome. Nós te exaltamos pela grandeza do Teu poder e do Teu amor. Te exaltamos pela Tua soberania, porque de maneira soberana e graciosa o Senhor tem escolhido homens e mulheres para cumprir o propósito do Senhor na terra. Nessa noite, nós estamos trazendo essa simples homenagem a estes amados, mas sabemos que quando eles chegarem na Tua presença, eles vão ouvir: sejam bem-vindos, filhos amados, entra no gozo do Teu Senhor. E eles vão receber muito além daquilo que nós podemos imaginar, porque o Senhor tem chamado, e eles vão ouvir: entra no gozo do Senhor, porque foste fiel no pouco. Deus, louvado seja o Teu nome pela vida destas famílias que aqui estão. Sim, meu Deus. Porque eles estão servindo ao Senhor, eles estão ainda, mesmo na fragilidade da sua saúde, ainda estão dedicando a vida ao Senhor, no Teu altar, na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Eles hoje, Senhor, são inspiração para aqueles novos missionários que chegam, que olham para a história e veem o que eles têm feito nesse momento e a história que eles deixaram no passado. Continua usando essas vidas para inspiração e para glorificação do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Deus abençoe vocês. Parabéns. Além desses queridos que hoje estão assim recebendo a placa de emerência, nós queremos da mesma maneira expressar nossa gratidão a irmãos que têm servido a nossa agência ao longo de tantos anos. E quero convidar aqui reverendo Aguinaldo, como disse aqui brincando, nosso decano, Sheila, que não está aqui, mas tem sido preciosa, cedendo seu marido. Quero convidar o reverendo Marcos Agripino também, estar aqui à frente com a Mônica, e também Sérgio Paulo com a Marlene. Nós temos aqui também um gesto, um carinho para expressar nossa gratidão por tantos anos que vocês têm servido a nossa agência. O pastor Sérgio saiu recentemente, foi presidente, vice, criador, um monte de coisa lá, né, ao longo dos anos. Sobe aqui também, reverendo, e nós queremos entregar a eles uma placa para registrar nossa gratidão pela vida de vocês e a nossa certeza que diante desses longos anos, o que o Senhor tem a dizer a vocês é: muito bem, servos bons e fiéis. E não está ainda na hora de entrar no gozo do Senhor, é só servo bom e fiel, por enquanto. Vai demorar ou entra, não é? Mas servos bons e fiéis, e nós já somos testemunhas de que Deus, com certeza, tem dito a nós isso de vocês. E isso nos tem também inspirado. Então queremos passar aqui a diretoria, vem cá, a nossa assembleia, nossos membros da assembleia que estão aqui, entrega aqui a esses amados, em nome da assembleia da PMT, esta placa para marcar nossa gratidão pela vida de vocês, para sinalizar nosso agradecimento diante de Deus, em ato de culto e adoração ao Senhor, a gratidão a Deus pelo que vocês têm sido e feito por nós. Quero só aqui aproveitar, essa aqui eu já leio, não é? Em reconhecimento
ao reverendo Sérgio Paulo Martins e Marlene Xavier, o que você tem nas outras também, por seu frutífero trabalho e dedicação na obra missionária transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil ao longo de 25 anos de serviço. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, 6 de abril de 2026. Louvado seja Deus pela vida de vocês, amados. Deus abençoe, tá? Aí, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado. Ó, tem foto agora? Muito bem. Pronto, pode voltar ao lugar de vocês. Nós agradecemos de coração tudo que vocês têm feito por nós, servindo a Deus de maneira tão bondosa conosco. Quero convidar todos a estar de pé nesse instante. Nós vamos fechar esse momento nosso. Depois tem aqui um pós-lúdio com coral e orquestra. Quero agradecer aqui aos queridos que estão conosco. Nós temos aqui os membros da nossa Assembleia. Dá o tchauzinho aqui, eu mandei ficar em pé antes da hora, então agora é tchau, não era para ficar em pé, aos poucos. Mas nós temos aqui alguns membros da nossa Assembleia que estão conosco, o reverendo Marcos, reverendo Edinaldo, presbítero Cláudio, que é o nosso tesoureiro, reverendo Paulo, reverendo Fernando, são membros da nossa Assembleia. Outros não puderam estar. Tem alguns missionários da agência. Dá tchauzinho aos missionários ali, ó, para você ver. Nossos queridos missionários que são aqui. Bênção tê-los aqui entre nós. Também nós temos aqui o reverendo José Alfredo, que é o tesoureiro da nossa denominação. É o homem que guarda todo o dinheiro da IPB, não é? Tarefa nobre. Como foi apresentado aqui, reverendo Obedes, que é o atual executivo da Junta de Missões Nacionais. Reverendo Roberto Alencar, bem conhecido aqui da casa, o atual presidente do PMC, uma das frentes missionárias da IPB. O presbítero José Inácio, que é o diretor da nossa editora da Cultura Cristã, está ali conosco, com alegria tê-lo aqui entre nós. Reverendo Edson, que é o nosso pastor dos pastores, é o secretário nacional de cuidado pastoral da denominação, está com sua esposa, uma alegria tê-los aqui. Reverendo Gildásio está representando a chancelaria do Mackenzie, muito bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado pelo carinho. O presbítero Clineu, que é do nosso Conselho de Ação Social. Cadê o Clineu? Lá atrás. Deus abençoe, Clineu. Está aqui representando também essa área tão preciosa da nossa denominação. Reverendo Paulo César, que é presidente da Missão Caiuá. Cadê o reverendo Paulo? Está ali. Deus abençoe, Paulo. Muito obrigado pelo carinho, parceiro assim, né, do nosso trabalho missionário com os indígenas. Também o pastor Edvard, que é Eduardo Luz, que é da MTNB. Está onde? Está aqui. Deus abençoe. Missões Novas Tribos do Brasil. Alegria tê-lo aqui entre nós. Que prestígio para nós tê-lo aqui. Uma agência que faz um trabalho exponencial com os indígenas aqui no Brasil. E o reverendo Dario, representando o Andrew Jumper, também está aqui conosco. Nos alegra muito a presença do reverendo Dario. Se eu esqueci alguém, dá um tchauzinho aqui, aí assim a gente pelo menos vê você. Mas reverendo Ademir também, que está aqui conosco, presidente da ANEP, né? Então é bênção tê-lo aqui também, alegria e nossa gratidão a esses amados que, representando áreas tão significativas, se fazem presentes aqui. Certeza que nos dá o coração do apreço de vocês por nossa agência e reconhecimento dela como agência nas mãos do Senhor para glorificar Deus junto com o que cada um tem feito na área onde Deus colocou vocês e deu talentos. Então, nossa gratidão registrada. Vamos fechar com a bênção do Senhor e que assim o Senhor Deus permaneça sobre a vida de cada um, usando cada um aonde Ele te chamou para servi-lo, tá certo? Vamos
agradecer. Pai, muito obrigado por essa noite memorável, esse momento precioso. Nos alegramos em Ti e, Deus, com gratidão, cantamos os louvores que cantamos e fizemos as orações que fizemos. E agora, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, consolação preciosa do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada um de vocês e se espalhe através de cada um, onde você for. Amém. Amém. Pode se assentar. Muito bem, queridos. Um convite a você nesse próximo final de semana, sábado, domingo e segunda que vem, nós temos a conferência missionária da igreja. Você está convidado, se tiver lá, está lá o cartaz para você. Você está convidado, sábado a partir de 16 horas, domingo, manhã e noite, 9 e 18 e segunda que vem no Conexão Nosso aqui, também conferência missionária. Tem uma revista da APMT para cada um lá fora e os representantes da IPB que estão aqui, das áreas, tem um livro de presente para vocês, tá ali o de cada um. Eu só peguei aqui, eu vou já entregar isso para o Edson aí, cada um. É um livro contando aqui os 70 anos de história da Penha. Já vou dar o do Edson aqui, ó, pronto. E os demais que eu apresentei aqui, tem ali um livro para vocês.
E também tem disponível lá fora, se alguém quiser, um livro contando 70 anos de história. Eu achei um vídeo do presbítero Azor, se puder ali, solta lá, rapidinho. Vão me amparar, meu Senhor Jesus, para sempre vou te amar. Só para dar um gostinho, o presbítero Azor foi assim um causador de muitas coisas. Na minha própria vida, meu envolvimento mais direto com missões foi através da vida dele. Então, uma lembrancinha aqui mais, tá certo? Deus abençoe, gente, muito obrigado por estar aqui. Dá um abraço aí para a esquerda, para a direita, e nossos parabéns aqui à agência.